Olá, anular a cruz de Cristo, como isto pode ser possível? Quem primeiro fala sobre anulação da cruz de Cristo é o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, verso 17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Claro que o apóstolo Paulo não se refere a anular a cruz de Cristo no sentido objetivo. Ela aconteceu no tempo, na plenitude do tempo, na plenitude dos tempos. Aconteceu a encarnação. Deus se fez homem e habitou entre nós. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é homem. Essa realidade objetiva não pode ser anulada. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a cruz de Cristo pode ser anulada, o verdadeiro ensino da cruz de Cristo pode ser anulado quando você chega com outros ensinos que não são verdadeiros. Esta tradução que eu li aqui é da Almeida Revista e Atualizada. Outras versões traduzem da seguinte maneira. Por exemplo, a NVI traduz dizendo: não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. E a Nova Versão Transformadora diz: sem recorrer a habilidades da arte oratória, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que outras doutrinas, outros ensinos, quando colocados no lugar da verdadeira doutrina da cruz, acaba esmaecendo, acaba abafando a verdadeira doutrina. Então, a cruz de Cristo, ainda que a verdadeira doutrina e o ensino sejam reais, mas eles não têm o efeito que deveriam ter na vida da pessoa. Neste versículo, o apóstolo Paulo está dizendo que a sua pregação do evangelho seria anulada se ele tivesse pregado com sabedoria humana, com sabedoria de palavras, com habilidade, com a arte da oratória. Agora sabemos que a cruz de Cristo é anulada quando a verdadeira doutrina é sufocada, e também sabemos que Paulo tinha o cuidado de pregar todo o verdadeiro desígnio de Deus. Muitas doutrinas ensinadas agora no nosso tempo anulam a cruz de Cristo. Vou citar algumas doutrinas. Aquela doutrina que diz que não existe pecado. Pecado não existe. Ora, se pecado não existe, a mensagem da cruz, a cruz de Cristo, é anulada. Para que a cruz de Cristo se não há pecado? Esta doutrina coloca na cabeça das pessoas, cada vez mais, que o pecado não existe. Uma segunda doutrina é chamar o ato pecaminoso de doença. A pessoa comete seus erros, os seus pecados, os seus crimes, e a isto chamam de doença. É doença mental, é doença comportamental, é doença psicológica e por aí vai. Chamam o ato pecaminoso de doença. Se o ato pecaminoso é uma doença, para que a cruz de Cristo? Logo, a cruz de Cristo é anulada. Outra doutrina muito difundida, mas muito difundida mesmo em nossos dias, por teólogos e pensadores católicos, bem como por pastores evangélicos, os pastores daquilo que está se convencionando chamar de hipergraças. Esse pessoal ensina que o conceito jurídico que está na Bíblia não pode ser usado, que o conceito jurídico que Deus apresenta nas Sagradas Escrituras está errado, é ultrapassado, é lá do passado. Que as Escrituras não devem ser interpretadas a partir
né, do conceito e dos termos jurídicos. Eles querem que seja tirada da hermenêutica bíblica o conceito e os termos jurídicos. Então, se você tira o conceito jurídico que está na Bíblia, anula a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é o judiciário de Deus em ação, é o judiciário do Senhor Deus Todo-Poderoso agindo no mundo. Estas são as principais doutrinas que anulam a cruz de Cristo. Até a próxima.